Bem-vindo de volta a esse curso sobre princípios da fé bíblica. E na realidade, só recordando um pouco, nós estávamos falando que em 1 João capítulo 5, versículo 4, diz o seguinte: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João 5, 4. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. É mais para frente. A Bíblia fala que e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora veja bem, você já tem essa fé que vence o mundo dentro de você. Você que nasceu de novo. A Bíblia fala que Deus, em Romanos 12, 3, Deus já deu a cada um uma medida de fé. E ainda só recordando aqui um pouco, o importante é que você não tem que se acomodar com a medida de fé que você tem. Você poderá desenvolvê-la, ela poderá crescer. Olha o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. A fé pode crescer. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Agora, como crescer a fé? Deixa eu te dar um exemplo no mundo natural. Se você não desse conta, talvez, de levantar um peso de 50 quilos por cima da cabeça, mas se todo dia você se exercitasse o seu braço e pegasse aquele peso de 10 quilos, depois de 20 e 30, um dia, com certeza, qualquer um aqui talvez chegaria a um ponto que poderia tranquilamente levantar um peso de 50 quilos por cima da sua cabeça. Mas como? Como que o músculo cresceu? Duas maneiras: alimentando e exercitando. Assim também os músculos da fé vão crescer através, alimentando a fé e exercitando a fé. Exercitando a fé. Tem que exercitar. Tem que ser fiel no pouco para ser fiel no muito. Tem que ser fiel no pouco para ser fiel no muito. Tem que exercitar a fé. Muitas pessoas querem aplicar fé, Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar um ministério grande, mas eles nunca nem aplicaram fé para ter uma bicicleta, e nem aplicaram fé para abrir uma célula ainda. E como querem ter fé para coisas grandes, se nem foram fiéis ainda nas coisas pequenas? A fé vai crescendo. Antes, para mim, eu me lembro, lá em Santarém, aplicando fé, para poder realmente estar pastoreando 250 pessoas. Ai, para mim parecia tanta gente. Me lembro que eu sonhava com aquelas 250 pessoas. Sonhava. Nós colocamos projeto 250, vamos alcançar 250 pessoas para Jesus. Cada ser humano é uma vida eterna, que vai viver eternamente no céu e no inferno. Sim, números são importantes para Deus. Hoje em dia, é mais fácil aplicar fé para números bem maiores. Para números bem maiores. Sabe, queridos, a fé realmente funciona, mas ela cresce, É o exemplo aqui dos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, a vossa fé cresce sobremaneira. Olha bem nos olhos do seu vizinho e diga assim: a sua fé vai crescer muito, meu irmão. Você já sabe o que diz Romanos 10, 17. A fé vem como? Pelo ouvir, e o ouvir. Interessante a repetição aí da palavra. Pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Muito bem, agora eu gostaria que você notasse uma história muito interessante. Ainda estamos em cima da definição de fé bíblica. Vamos pegar um pouco da definição de fé bíblica através de ver do jeito que não é para fazer, tá? Com os discípulos, tá certo? Aqui em Marcos capítulo 4, 35 a 37. Vamos ler essa passagem. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Continuando.
E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora, eu gostaria que você voltasse para a primeira parte desse texto. Voltando para a primeira parte desse texto. Muito bem. Vamos olhar a primeira coisa que Jesus diz. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Jesus disse: nós vamos para o outro lado. A palavra de Deus havia sido liberada, porque Jesus é Deus. Agora, o grande temporal veio, os ventos se arremessaram contra o barco e os discípulos começaram a ficar com medo que iam se afundar. Agora, continuando no texto, versículo 38, fala que Jesus estava dormindo e os discípulos, com aquele medo, o acordaram e disse: não te importa que pereçamos. Depois de Jesus repreender o vento, o que ele disse? Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Olha a expressão que Jesus usou: por que sois assim tímidos? A timidez, às vezes, anda junto com a falta de fé. Por que Jesus confrontou o erro da timidez neles? Em que área que eles estavam tímidos? Sabe por quê, queridos? Eles estavam tímidos porque era para eles terem acalmado o mar. Sabia disso? Escuta bem. O que é fé? Fé é crer na palavra de Deus. Jesus é Deus. E Jesus tinha falado: nós vamos para o outro lado. A palavra tinha sido liberada. Jesus dormiu. Quando a tempestade começou a empatá-los de ir para o outro lado, porque o vento era contrário, eles não estavam podendo chegar para o outro lado, o que era para os discípulos terem feito? Espera aí, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, viu o vento, viu o mar, viu ondas, ele já liberou a palavra, que nós vamos para o outro lado, e nós não duvidamos nessa palavra que ele deu, e nós cremos, então você não pode nos empatar, viu o vento, viu o mar, de ir para o outro lado, então acalma-te, emudece. Era para eles terem essa coragem, mas não, eles foram tímidos, e Jesus os acusou, no bom sentido da palavra, né? Corrigiu a timidez deles, e disse que isso foi falta de fé. Por que falta de fé? Porque não creram na palavra de Jesus, quando ele disse: nós vamos para o outro lado. Agora, através da ação dos discípulos, nós podemos ver vários aspectos o que a fé não é. Sabe por quê? Deixa eu explicar uma coisa para você. Uma das formas de entendermos melhor o que é a fé é de entendermos o que a fé não é, tá certo? Então vamos aí continuar. O que a fé bíblica não é? Em primeiro lugar, a fé bíblica não é simplesmente um desejo. Não é simplesmente um desejo. Você acha que os discípulos tinham um desejo de ver aquele mar calmo? Será que eles estavam querendo que aquele mar ficasse calmo, sim ou não? Sim, tem gente que fala que fé é só você querer uma coisa muito, muito, muito. Não, os discípulos queriam muito, muito, muito que o mar se acalmasse. Mas Jesus falou que eles não tinham fé. Então, fé não é simplesmente um desejo. Segunda coisa que fé não é pensamento positivo. Fé não é pensamento positivo. Um filósofo americano, William James, ele muitos anos atrás começou um ensino muito grande sobre a força psíquica, sobre concentrando energias positivas e pensar positivamente. Dele surgiu tantos ensinos de pensamento positivo que agora espalham pelo mundo afora. Muitos desses pensamentos, desse ensino sobre pensamento positivo, tem muitas verdades bíblicas, porque a Bíblia também ensina muito sobre a mente, sobre pensar positivamente. Mas o que nós temos que entender, que pensamento positivo não é fé.
e fé não é pensamento positivo. É importante e bom pensar positivamente, mas em muitas circunstâncias, se só tiver pensamento positivo, não vai realizar um milagre. Por exemplo, vamos só dar um dos exemplos de um dos gurus no Brasil de autoajuda, o Laí Ribeiro. O Laí Ribeiro. Muitos já ouviram falar do Laí Ribeiro. Eu não conheço muito sobre o Laí Ribeiro, mas eu gosto de um camarada quando ele fala positivamente, fala de sucesso. E eu um dia estava passando pelos canais e eu vi que era o Laí Ribeiro na Marília Gabriela, isso faz anos atrás, muitos anos atrás. Eu falei, rapaz, vou assistir, que é o Laí Ribeiro. E ela começou a dizer assim para ele, mas você diz que com pensamento positivo pode ter sucesso em todas as áreas, em todas as dimensões. Ele falou, é verdade, pode sim. Ela disse, e no casamento? Porque você já está, se não me engano, ela disse, no seu quarto casamento, e mesmo esse, não, parece 4 vezes divorciou e agora está solteiro, não sei. Alguma coisa assim que ela falou. Ele falou, não, casamento é uma exceção. Ele disse, eu estou convencido que pensamento positivo não funciona no casamento, que não dá certo, realista, não dá certo, etc. Quer dizer, quando o cara mais precisava que alguma coisa funcionasse para a vida dele, porque, meu irmão, dinheiro, todo o dinheiro do mundo, todo o sucesso do mundo, todos os best-sellers do mundo todo, não vai comprar um casamento feliz. E o casamento feliz é muito mais importante do que essas outras coisas. E ainda mais importante do que um casamento feliz, é o quê? Intimidade com Deus. Pensamento positivo não vai conquistar a intimidade com Deus. Somente a fé bíblica conquista as verdadeiras conquistas, as verdadeiras coisas grandiosas que o ser humano e a alma humana tanto precisa. Vamos falar de uma coisa aqui. As verdadeiras tempestades da vida, irmão, pensamento positivo não vai funcionar. Vamos só dar um exemplo aqui. Vamos supor que os discípulos tinham tomado uns cursos de autoajuda e de pensamento positivo. Então, na hora da tempestade, lá vai Pedro e João e Tiago falando, não temos que acordar Jesus. Eles não sabiam que eles mesmos podiam declarar a palavra da fé. Não, mas eles, então, vamos unir as mãos aqui. Pedro, Tiago, João, vamos unir as mãos aqui. Agora, vamos concentrar nossas energias. Vamos lá. Vamos pensando positivamente. Pense e fale agora. Está começando a se acalmar o mar. Está se acalmando o mar. Isso me faz pensar das pessoas que estão no meio de uma tempestade, problemas matrimoniais, problemas financeiros, problema de saúde, um câncer, e acha que pensamento positivo vai resolver a parada. Não vai, tem que ter um milagre. Então lá, vai se acalmar, vai lá Pedro, vai lá João, vamos Tiago, vai se acalmar o mar, vai se acalmar. Opa, não, o barco não está virando. Nós não estamos agora dentro do oceano, nós não estamos dentro do lago, quer dizer, do mar da Galileia. Nós não estamos aqui dentro. Globo, nós não estamos afundando. Nós não estamos morrendo afogado. Nós não estamos morrendo. Não, nós não estamos. Opa, nós não estamos do inferno. Tem brincadeira. Pensamento positivo não vai resolver as verdadeiras tempestades da vida. Vocês entenderam? Pode pensar o tanto que quiser, mas quando precisa de um milagre, é somente a fé bíblica. A fé bíblica. Glória a Deus. Outra coisa, a fé não é esperança, como eu já disse. Eles estavam esperando demais o milagre. Mas enquanto Jesus não resolveu a coisa através da fé, eles não puderam, porque Jesus mesmo disse, eram tímidos e não tinham a fé suficiente naquela situação. Agora, então, a fé bíblica é crer na palavra de Deus, falar isto e agir de acordo. Vamos dizer isso? A fé bíblica é crer na palavra de Deus, falar isto e agir de acordo. Fantástico. Vocês são uma turma poderosa, viu? Parabéns. Vamos lá agora. Eu gostaria de falar sobre 3 coisas que a fé sempre faz. 3 coisas que a fé sempre faz.
A primeira coisa, a fé sempre crê a palavra no coração. Nós já falamos sobre isso. Marcos 11:23 fala que é se não duvidar no coração. Tem que crer no coração. Para crer no coração, tem que receber uma palavra de Deus. Tem que aquela palavra estar queimando. Você tem que ter uma convicção interior no seu espírito. É algo que o Espírito comunica no seu espírito, seja pela palavra escrita, ou seja pela intimidade com Deus, mas sempre é baseada na comunhão com o Espírito Santo no seu espírito. É crendo a palavra no coração. No coração. Número 2, a fé sempre fala a palavra com a boca. A fé sempre fala a palavra com a boca. 2 Coríntios 4:13 diz o seguinte: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Nós cremos, por isso é que falamos. Diga assim: nós cremos, por isso é que nós falamos. Diga agora: eu criei, por isso é que falei. Agora diga assim: a fé bíblica sempre fala. Irmãos, é impossível você divorciar a fé bíblica de crer no coração. Mas também é impossível você divorciar a fé bíblica de falar com a boca. Pode estudar pela Bíblia. A fé bíblica sempre fala com a boca. Aliás, aquele texto clássico de Marcos 11:23, ele fala mais vezes sobre falando com a boca do que crendo no coração. Ele fala, se você falar para esse monte. E aí ele diz, se você não duvidar no coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Você tem que crer que se fará aquilo que você está falando. Você não pode duvidar que vai acreditar que vai acontecer aquilo que você está falando. Interessante. Crer que se fará aquilo que diz. Então será assim contigo. Agora, a fé sempre fala a palavra com a boca. Agora, lembre-se bem desses 3 pontos, porque daqui um pouco nós vamos estar abordando como receber milagres através de usar esses 3 pontos. Tá? É muito interessante isso aqui. Muito bem? Terceiro ponto. A fé sempre pratica a palavra com as ações. Vamos dizer essa em voz alta? A fé sempre pratica a palavra com as ações. Você já sabe bem o texto lá de Tiago, o 1º capítulo, que diz que a fé sem obras é morta. Uma das traduções diz assim, a fé sem ações correspondentes é morta. A fé sem ações correspondentes é morta. A fé que não tenha ação não é fé bíblica. A fé bíblica, ela sempre vai crer no coração, falar com a boca e praticar com as ações. Se ela não tiver esses 3 detalhes, ela não é fé bíblica. Interessante isso. Eu gosto de coisas simples, né? O Einstein disse que não importa se você for muito inteligente, se você não puder explicar as coisas de uma forma simples, não vai adiantar nada, né? E eu estou crendo em Deus não pela minha capacidade, porque eu não tenho essa capacidade de mim mesmo, mas pelo Espírito Santo, que eu possa aprofundar nas profundezas da fé bíblica, mas de uma forma simples com vocês, durante essas horas, e que nós possamos aprender preciosidades. Isso é uma das preciosidades muito claras aqui, esses 3 segredos aqui. Você vai notar que o mundo da fé bíblica, o universo da fé bíblica, ela é regida por essas 3 leis aqui. Ela sempre crê no coração a palavra, ela sempre fala a palavra com a boca e ela sempre pratica a palavra com as ações. Agora, note que todas as 3 têm uma palavra bem grande, bem forte. Qual é a palavra? Fé. E qual é a outra? Palavra. Palavra. Diga palavra. Ah, meu irmão, a fé é tão intimamente ligada à palavra, que a palavra de Deus muitas vezes é chamado de palavra da fé. A palavra da fé. Veja bem o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, aleluia, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos e o pensamento, pensamentos e propósitos do coração, aleluia.
Glória a Deus. Agora, eu gostaria que você também notasse uma coisa muito interessante aqui. Vamos pegar aqueles 3 pontos e vamos aplicá-las em como receber a salvação, tá? Como que eu aplico aqueles 3 pontos para receber a salvação? Tá bem? Então, alguém que não é salvo, por exemplo, tá certo? O que diz Romanos capítulo 10, versículos 8 a 10? Quem sabe aqui de cor? Fala assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Ele está falando sobre a palavra da fé para ser salvo. Ele fala: se com a tua boca, com o teu coração creres que Jesus o ressuscitou dentre os mortos, e com a tua boca confessares Jesus como Senhor, serás salvo. Você está vendo como essas coisas são aplicadas para recebermos salvação? Romanos 10, 8 a 10. Marcos 5, 25 a 34, para receber a cura. Aquela mulher com hemorragia, eu aprendi isso aqui com o Kenneth Hagin. Ele disse o seguinte, que ele mostrou, eu nunca tinha notado isso na Bíblia antes. Ela vinha dizendo, não vinha pensando não, ela vinha dizendo: se eu apenas tocar as vestes, eu serei curada, eu serei curada, se eu só tocar, eu só preciso tocar. E ela cria, eu vou tocar, toquei, fui curada, recebi. Foi um contato de fé. Agora escuta bem. Você fala, mas como você sabe que era a fé dela que estava falando? Que a fé daquela senhora que estava declarando. Como você sabe disso? Porque Jesus disse: mulher, a tua fé te curou. Foi a fé dela que salvou, que curou. Agora, além dela falar, além dela crer, como o amado aqui estava falando aqui para mim, ela teve ação, ela foi atrás, ela não ficou em casa só falando e crendo, ela foi atrás para receber o milagre. Ela pôs em prática a fé dela, a fé daquela senhora. Salmo 23, primeiro versículo, fala sobre finanças, ou na área material, natural, e em todas as áreas. Espiritual também aplica, é claro. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, a Bíblia promete. Olha 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. O que ele diz? Ele diz que assim, ele fala assim, porque não está no texto, né? Me pegou um pouco de surpresa, porque não está aqui no texto, mas é porque eu não coloquei, porque eu já sei de cor. Talvez eu não sei palavra por palavra, mas é mais ou menos assim. Que Jesus se fez pobre lá na cruz, para que nós, pela sua pobreza, nos tornássemos ricos. Agora, isso é um fato. Eu tenho que crer esta palavra no meu coração, se eu estou querendo bênçãos financeiras. Aí eu tenho que falar com minha boca. O que eu falo? Eu falo: sou próspero, sou abençoado, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Nada me falta. Olha para o seu vizinho e fala isso para ele: o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Mas a fé, irmãos, não só crê no coração, ela fala com a boca, mas que mais que ela faz? Quais são as 3 coisas? Pratica, a terceira coisa. Como que a fé para finanças pratica? O que a Bíblia manda os ricos fazerem? A Bíblia fala que os ricos sejam generosos, repartem. Então, já que eu sou próspero, eu vou dar. Você sabia que é um dos segredos porque dando faz a pessoa receber? Porque ela está agindo como se ela fosse uma pessoa próspera, porque no mundo espiritual ela está crendo: eu já sou. Então ela crê. O que é fé? Convicção de fatos que não se veem. Eu não estou vendo, minha carteira diz que eu não sou próspero, minha conta no banco diz que eu não sou próspero, mas a palavra de Deus diz que eu sou próspero, que eu sou abençoado, que o Senhor é meu pastor e nada me falta. A palavra de Deus diz que Ele supre cada uma das minhas necessidades de acordo com a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Então eu agora tomo posse dessa prosperidade e declaro que eu sou, e como uma pessoa próspera que eu sou, eu vou ser generoso, eu vou dar muito. Está vendo? Quando ela age primeiro em fé, aí isso é fé. Fé sem ações correspondentes é morta.
é uma das razões porque dando, não é só a lei da semeadura não, é a lei da fé que faz a coisa funcionar. Está entendendo? Isso aí é muito profundo, muito profundo. Agora, eu gostaria que você pensasse aqui um pouco comigo, como em todas as áreas da vida, tudo que nós recebemos de Deus é pela fé. Tudo que recebemos de Deus é pela fé. Já pensou nisso? Tudo que recebemos de Deus é pela fé. E tem mais. A fé sempre funciona com esses 3 princípios. Crê no coração, fala com a boca, pratica com as ações. Agora, deixa eu ainda, antes de encerrarmos essa sessão, essa parte, deixa eu ainda ler esse texto tão lindo com vocês, Romanos capítulo 4, versículos 16 a 20. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Agora olha só, Abraão esperando contra a esperança. Veja bem, a esperança natural dizia que ele jamais podia ter um filho. Mas ele esperou contra essa esperança, porque Deus havia prometido, você vai ter um filho. Então ele começou a ter esperança que ele ia ter um filho. Só que enquanto Abraão esperava ter um filho, ele nunca conseguiu ter filho. Ele teve que transformar a esperança em fé. Então ele primeiro aprendeu a esperar contra a esperança. Depois ele aprendeu a ter fé. A Bíblia fala, esperando contra a esperança, aí ele creu. Para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Diga assim, dando glória a Deus, eu vou me fortalecer na fé. Diga, eu vou me fortalecer na fé. Agora, na próxima sessão, nós vamos aprofundar mais nisso. Mas deixa eu encerrar essa parte dizendo o seguinte. Isso é uma ação de fé, aquele terceiro ponto. Quando você não sabe o que fazer para praticar a sua fé, começa a dar glória a Deus. Você vai fortalecendo na fé. Quando você não está vendo a materialização daquilo que você está crendo para receber, você já creu no coração, já falou com a boca. Uma forma de você poder praticar com as ações é falar, obrigado Senhor, porque já é meu aquela bênção. Obrigado, eu já tenho. Pensa no milagre que você precisa de Deus. E agora levanta as suas mãos e começa a dar glória a Deus. E diga, obrigado Senhor, porque eu creio que eu já recebi essa bênção. E eu vou fortalecer a minha fé dando glória a Ti, glória a Ti, glória a Ti, glória a Ti. Glória a Ti. Amém, amém. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Aleluia. Glória a Deus.